23º Congresso da Terceira Idade, Vida Radiante. De 21 a 24 de abril de 2026. Mensagem de abertura com o Reverendo Ernie Seibert.
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos... É nisso aí que nós confiamos. Sejam muito bem-vindos ao 23º Congresso da Terceira Idade. Que sejam dias, irmãos, marcantes na vida de cada um de nós. Seja um dia em que nós possamos experimentar literalmente dessa bondade, dessa misericórdia que nós acabamos de cantar e lemos lá no Salmo 23, versículo 6. Sejam dias que possam ficar marcados na nossa história, dias em que fomos tratados, curados e tocados pelo poder maravilhoso do Senhor. Eu creio que essa é a expectativa do meu coração, a expectativa do coração do pastor Gildo, coordenador do nosso congresso. E o nosso desejo nesse momento é que você se sinta em casa aqui nesse congresso. Que você se sinta muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esta celebração, a esse congresso. Você pode se assentar nesse momento? Vamos passar agora para o momento das bandeiras, a entrada das bandeiras. O hino é o seu. Deus, a minha terra, essa terra. Vamos ficar em pé para recebermos a bandeira do Brasil. Nesse momento nós vamos entoar o hino nacional, que será dirigido pela nossa irmã Josiane.
da igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sol intenso, raio vive, de amor e de esperança a terra desce. Sem tempo, nosso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revela sorte para o nosso. Espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras primas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. E nesse momento, ainda em pé, nós vamos orar pelo nosso país. Nós vamos interceder pela nossa nação. Esse que é um ano tão decisivo para nós, ano de eleição. Né? Eu quero trazer aqui aquele versículo que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor. Uns confiam na direita, outros confiam na esquerda, outros confiam no centro. Mas nós, Igreja de Cristo, fazemos menção de quem? Do nome poderoso do Senhor. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, clamando para que do céu venha o refrigério, para que do céu venha o socorro, para que do céu venha o cuidado para essa nação tão amada que nós acabamos de cantar nesse hino agora. Vamos orar nesse momento com a irmã Derli, que Deus possa ouvir o nosso clamor nessa noite. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, neste instante, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós nos dobramos a Ti, e nós queremos, Pai, Te clamar por essa terra tão querida, onde nós moramos, Pai, onde nós vivemos. Nós Te clamamos, Pai, neste ano, ano de eleição, quando serão escolhidos aqueles que estarão liderando este país. Pai de misericórdia, que possam estar ali pessoas que temam a Ti, pessoas que tenham sabedorias vindas de Ti, não sabedoria do homem. E para isso, Senhor, nós que os colocamos ali também precisamos ter sabedoria na hora do nosso voto. Então, Senhor, dê discernimento ao povo brasileiro, dê conhecimento de Ti, aqueles, Senhor, que estão contra o Senhor, que o Senhor jogue uma luz
do Teu Espírito Santo sobre essas mentes, sobre esses corações, para que eles possam enxergar o Senhor como o dono dessa terra. Que nenhum partido pode nos dar aquilo que nós desejamos, mas aquele que vai em nome do Senhor. Então é isso que nós te imploramos, Pai, nesta noite. Nós te clamamos para que a tua vontade prevaleça aqui nesta terra chamada Brasil. No nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, nós cremos que nós teremos pessoas de verdade, pessoas fiéis, pessoas que tenham o coração voltado para servir a nação. É no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos fazer juntos a leitura bíblica que se encontra lá em Salmo 125, versículos 1 e 2. Salmo 125, versículos 1 e 2. Assim que projetar, nós leremos juntos. Vamos juntos? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Vamos cantar. Cheio
Você tem esse amigo de verdade aí perto de você? Ele é Jesus, esse amigo verdadeiro que não pensou duas vezes para entregar a vida dele na cruz por mim e por você. E é por ele que nós estamos aqui hoje, para louvá-lo, adorá-lo, entronizá-lo. Não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Deu para descansar um pouquinho, gente? Deu? Então vamos ficar em pé então para a gente falar o nosso tema e cantarmos logo em seguida o nosso hino oficial do Congresso, do 23º Congresso da Terceira Idade. Amém? O nosso tema é... Mas está mais abalado do que inabalável. Vamos falar juntos? Tem gente que está sentado, gente. Esse é o Congresso dos jovens, gente. Vamos ficar em pé, vamos lá, hein? Todo mundo junto, ó. Força, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tema! Inabaláveis. Amém. Que eu e você sejamos inabaláveis na presença do Senhor. A nossa divisa... vamos lá. 1, 2, 3 e... Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo é a minha salvação e o meu tiro e o meu refúgio. Aleluia! Que de fato o Senhor seja tudo isso em nossas vidas. Vamos cantar?
Depois de um ano, saudades de vocês. Bom estar aqui com vocês. E nesse momento nós vamos esticar um pouquinho. Todo mundo jantou, vi uns pratos lá deste tamanho. Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar para o sapato, encontrar um amigo e dar um abraço. Cadê o abraço? Muito bom, gostei. Podem sentar, quem já abraçou, pode sentar. Qual é o nosso tema mesmo, meus irmãos? Inabalável, né? E essa música que nós vamos nos exercitar e vamos cantar, porque quem canta seus males, fala desse Deus inabalável, dessa rocha, né? Deus forte como Jeová, não há outro que eu. Isso. Então você vai fazer o seguinte: braço lá na frente, quando o braço for para frente, você vai fechar as mãos. Quando voltam para o ombro, abre. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Como se você tivesse um pezinho na mão, certo? Levanta os braços, vem para o ombro. Levanta e volta. Levanta e volta. Ok? Tudo bem até aí? Certinho. Então, assim, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus, não outro que eu conheça. Isso, muito bem. Agora, Deus poderoso, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Tranquilo, né? Onde está teu Deus? Onde? Onde Ele está. Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde Ele está. Meu Deus está no céu. Também aonde? Eu do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. DJ, solta o som e vamos lá. Certo? Vamos trabalhar os braços aí. Todo mundo animado. Hoje à noite é proibido dormir, tá bom? Você vai dormir depois das 10. Mais som, por favor. Vamos lá, dá uma balançadinha aí para acordar. Vamos lá. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também o meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Isso. Vamos repetir o início. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Cadê? Onde está teu Deus? Onde
mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. E é nisso que nós cremos, né? O nosso Deus ressuscitou. Muito bem. E quando nós temos tudo é diferente com Jesus, amém? Tudo é diferente. Então nós vamos fazer assim. Bate as palmas nas coxas aqui. Palma, cruza, descruza e palma na frente. Palma, descruza, palma. 4 vezes. Muito fácil, né? Isso, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Pé lá na frente, o pezinho, a ponta do pé lá na frente, volta, vai, volta, abre para o ladinho e volta para o outro lado. Volta agora o calcanhar que vai lá na frente. E volta, calcanhar e volta, abriu para o lado e volta, abriu para o lado e volta. Ok? Essa é a primeira parte. O estribilho vai ser o seguinte. Mão direita, palma da mão para baixo. Esquerda vai fazer a mesma coisa. Vira para cima, toca no ombro, lateralidade. Vai lá embaixo, pega na mão do coleguinha aí do lado e dá uma balançadinha. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Fácil, né? Depois a gente vai fazer esse mesmo movimento, ok? Que a gente fez na outra música. E o pé para frente, o pé para frente, o pé para o lado, o pé para o lado. DJ, solta o som. Tudo é diferente com Jesus. E preste atenção na letra dessa música, é muito linda. Começa batendo as mãos. Já se faz pôr do sol, mais um dia se for. Tudo que não se fez ou foi feito sem fins vai cobrar seu efeito e também seu desfeito. O salto, está bom, do lado para o outro. Feliz é o cidadão que se encosta em Jesus. Ele põe seu sonhar, ele põe sua dor. Pezinho lá na frente. Entrando e saindo, E ele segue do lado. Saltinho. Do lado. Agora. Tudo é diferente com Jesus. Até o tempo dá um tempo pra esperar. Desceu, que a gente cresça balança. e reconheça que a vida nele tem sentido e tem lugar. Tudo é diferente com Jesus. Pra cima. Ombro, ombro. Desce, desce. Balança. e fazer dele seu destino e seu cantar. Passa chuva, passa sol, passa o dia, Jesus continua meu sonhar. Passa o tempo, que é sem fim, vida eterna é o que ele já Preparou pra mim. Passa chuva, passa sol, passa o dia, Jesus continua o meu sonhar. Passa o tempo, que é sem fim, vida eterna é o que ele já preparou pra mim. Tela na frente. Do lado. Saltinho. Do lado. Tudo é diferente com Jesus. Até o tempo dá um tempo pra esperar. Desceu. Que a gente cresça e reconheça. Dá uma balançadinha aí. Tem lugar, pois tudo é diferente com Jesus. Não desanime, busque nele seu sonhar. Esse é o momento, não perca tempo. Fazer dele seu destino e seu cantar. Esse é o momento, faça dele seu cantar.
Fizeram direitinho, viu? Estão de parabéns. Amanhã tem mais, tá, gente? Muito bom, não é, gente? E vocês sabem o que mais me alegra nessa história toda? É que eu tenho certeza absoluta que vocês, quando saem daqui do congresso, chegam em casa, repetem quase todos os dias, se não todos os dias, aquilo que a Berenice ensina aqui. É ou não é? Ó, tá vendo? Não estou mentindo sozinho. Não estou mentindo sozinho. Seria bom, né, Berenice? Seria bom, né? A ideia é essa, gente. Não é só no congresso que você vai se movimentar, é durante todos os dias. Isso é para que você aprenda e não fique aí enferrujado, né? E o que eu acredito que não acontece com vocês. É muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos em mais um congresso. Dou graças a Deus porque estamos reunidos outra vez. É uma alegria, é um privilégio rever a vocês, mas eu tenho duas menções a fazer. Eu creio que vocês sentiram a falta do Josinei, não é? Quem está acostumado com o congresso percebeu que o Josinei não está aqui. Mas por uma boa razão que o Josinei não está aqui. Hoje é o término das comemorações do aniversário da primeira igreja batista de Cabo Frio. Como ele é um ministro de música da igreja, o pastor Eliudes não liberou de modo nenhum que ele estivesse aqui conosco. Então o que ele vai fazer? Amanhã cedo, pela manhã, ele sai de Cabo Frio e vem para estar conosco. Eu acredito que chega aqui logo depois do almoço para estar conosco ao longo do congresso. Então, o Josinei, a sua esposa, os seus meninos estarão chegando amanhã para estar conosco. Não pôde estar hoje, mas estarão a partir de amanhã. Agora, uma segunda ausência, e essa é motivo de oração. O nosso querido pastor Barão, amigo de longa data, participou agora, sábado passado, de um congresso de escola bíblica dominical que nós fizemos em Campo Grande, na primeira igreja batista de Campo Grande. Chegando em casa, sentiu-se mal. E ele foi acometido de um AVC isquêmico. Então, mesmo no sábado, ele foi hospitalizado, precisou ficar 2 dias no CTI, depois mais um dia no quarto, já está em casa, está sob observação, está bem, dentro do que o quadro permite, mas, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. Aliás, ele estava alimentando a ideia de vir até numa caravana, já que ele não ia poder dirigir, mas a médica cardiologista dele disse, nem pensar, eu quero você, quarta-feira, que é amanhã, 8 horas no meu consultório, nem pense em congresso, esqueça. E aí, realmente, ele não pôde estar conosco, e eu gostaria de que vocês estivessem orando pelo pastor Marcos Barão, pela Silvana, que consequentemente não veio, né? A esposa dele não pôde vir, está lá cuidando do Barão, e certamente estará conosco na próxima edição do congresso, sem dúvida nenhuma. Eu creio que Deus vai dar a ele o pleno restabelecimento e ele vai estar conosco na próxima e nas próximas edições do congresso. Então eu espero que você, nas suas orações, se lembre do pastor Marcos Barão, da Silvana, a esposa, e dos filhos, naturalmente, né? Desta família que é tão querida para todos nós. Pastor Marcos Barão está presente em nossos congressos, antes mesmo dos congressos serem iniciados, já estava presente. É amigo de longa data, colega de seminário, né, da época do seminário, então, amigo a quem estimamos muito, e eu espero que você, nas suas orações, se lembre dele. Nós vamos ter agora, inclusive, por ser oportuno, um momento de intercessão. Nós vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, e vamos juntos colocar também as nossas questões, né? Talvez você esteja aqui, mas esteja com o coração apreensivo, você esteja preocupado, alguma situação familiar que lhe, de alguma maneira, incomoda. Talvez você esteja precisando e clamando pela ajuda e pela misericórdia de Deus. Então esse é um momento em que nós vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos também nos lembrar
de todos os nossos amigos que estão aqui no congresso. Vamos orar uns pelos outros. Talvez você até não esteja preocupado, mas talvez alguém do seu lado, alguém no seu quarto, alguém na sua caravana, esteja precisando de socorro espiritual, de oração, de livramento, da misericórdia de Deus. Então nós vamos ter esse momento de intercessão. Vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos pedir para que Ele esteja guardando os nossos queridos, que não vieram conosco, que estão naturalmente nos aguardando quando voltarmos do congresso, não é? Então nós vamos ter esse momento de intercessão. Eu quero convidar a você que pode se colocar de joelhos ou queira se colocar de joelhos, que fique à vontade, que se coloque conosco. Se você não tem dificuldade, se não dá para você fazer isso, por ser difícil, por alguma razão, talvez até de saúde, não tem problema, você permanece sentado, fique como você achar mais adequado, mas vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao Senhor pelos nossos queridos e por nós também. Ó Deus, aqui estão os teus filhos, aqui estamos nós diante de Ti, porque não há outro lugar onde devemos estar, a não ser na Tua presença. Aqui estamos, ó Deus, porque temos plena certeza de que o Senhor está entre nós. O Senhor já está nos falando. Temos ouvido, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua presença, o Teu toque, através dos cânticos, através da Tua palavra lida. E temos certeza, ó Deus, que o Senhor está trabalhando aqui conosco e entre nós. Por isso nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, cada um dos Teus filhos aqui presentes, cada família aqui representada. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós, trabalhando em cada uma das questões que trazemos em nossos corações, os motivos de preocupação, os receios que temos, as preocupações com a família, com os nossos queridos. Ó Deus, que o Senhor esteja com Teu Santo Espírito, trabalhando, operando, agindo em cada um de nós, em cada vida, em cada família aqui representada. Ó Deus, Tu sabes o que traz angústia ao coração dos Teus filhos. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame graça, misericórdia, consolação. Derrame, ó Deus, o bálsamo do Teu Santo Espírito. Ó Deus, visita agora o pastor Marcos Barão. Seja com esse nosso querido amigo, que o Senhor traga a restauração completa da sua saúde. Abençoa a Silvana, ó Deus, nesse momento tão importante, tão difícil, que ela seja, ó Deus, como tem sido sempre ao longo dos anos, o suporte tão importante na vida do pastor Barão. Seja com seus filhos, com a sua família. Ó Deus, seja com o Josinei, que amanhã vai empreender uma viagem, preocupada em não se atrasar para estar aqui conosco. Guarda o Teu filho na viagem, ó Deus. Livra-o de todo perigo, de todo mal. Que ele venha, ó Deus, na Tua santa e bendita proteção. E que a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, seja com cada um de nós. É o que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes das
Tu já estavas antes da voz, já governavas o que começa nasce em ti, o que termina volta a ti, Deus maior acima de nós, forte em glória, vive em nós. Deus maior, sem comparação, toda a terra minha adoração. Deus maior. Antes da luz, tu já estavas, antes da voz, já governavas o que começa nasce em ti, o que termina volta a ti. Deus maior acima de nós, forte em glória, vive em nós. Deus maior, sem comparação, toda a terra minha adoração. Deus és Deus e sempre serás. 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 Deus maior acima de nós, forte em glória, vive em nós. Deus maior, sem comparação, toda a terra em adoração. Deus maior, acima de nós, forte em glória, vive em nós. Deus maior, sem comparação, toda a terra em adoração. Deus Deus maior. Nós vamos agora ouvir a mensagem que o Senhor tem para nossos corações, além das mensagens que já temos ouvido e recebido do Senhor, através dos cânticos, através da leitura da palavra. Vamos ouvir o reverendo Ernest Seibert. É assim que fala, não é? Ele é o diretor-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. É o homem da Bíblia, né? O homem que coordena uma das maiores instituições do mundo na produção, na impressão, na produção, na tradução da palavra de Deus. Pode chegar aqui. E é uma pessoa que eu tenho admirado, uma pessoa que eu tenho tido o privilégio de gozar da amizade e também de trabalhar junto, como voluntário, como presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Rio de Janeiro. Meu mandato termina agora, dia 12. E como já cumpri 2 mandatos, não vou poder continuar, mas depois a gente continua de outras formas, né? Mas é uma pessoa que Deus tem usado poderosamente no mundo inteiro para
que a palavra de Deus chegue a todos os lugares, a todos os povos, a todas as línguas. E é com muita alegria que nós vamos ouvi-lo agora, trazendo a mensagem de Deus para nós. Obrigado, pastor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Em primeiro lugar, dizer da minha gratidão pelo convite que o pastor fez para mim, para estar aqui, e pela responsabilidade que é falar para um grupo tão bonito como esse que está aqui diante de mim. Quando a gente prepara na solidão lá do seu ambiente uma mensagem, a gente faz uma ideia e quando chega aqui tem uma ideia completamente diferente. E eu reformulei bastante o que eu ia falar. Eu vou falar o que eu queria dizer para vocês, mas de outro jeito. Esse negócio de terceira idade, de velho, velhice, idoso, é um negócio muito estranho na vida da gente, não é isso? Não sei se é só comigo, com vocês também, eu acho isso muito engraçado. Porque quando eu me formei em teologia, lá nos idos de 1973, tá? Me formei, eu era o mais novo da turma. No dia da formatura eu tinha 20 anos, eu estava formando na faculdade, uma faculdade de 4 anos, fiz ensino médio, fiz o ginásio, fiz o primário de 5 anos, eu já estava me formando, muito novo. Aí eu completei, 2 dias depois eu completei 21 anos, digo, agora eu já posso casar. Aí eu casei com a Lígia, eu nem sei onde é que ela está por aí, mas está aqui sentada comigo, estamos 52 anos casados, e casamos em janeiro e eu fui para uma missão da minha igreja. Eu sou luterano, me mandaram para ser o primeiro pastor de uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, quase Uruguai, né? Frio. Aqui disseram que era frio, né? Vai ser frio como era lá. Congelava a poça d'água no inverno, congelava. Acho que aqui não chega tanto, ou raramente chega. Mas aí eu fiquei, já trabalhava antes, a minha família é uma família, não é de posses, é uma família pobre. Eu trabalhei na construção para poder pagar parte dos meus estudos, pagar roupa para o dia a dia e etc e tal, como qualquer família pobre faz. Minha mãe costureira, o pai trabalhava em construção de casas, reforma de casa, essa coisa toda. E assim a vida foi indo. E hoje eu estou aqui, trabalho na Sociedade Bíblica e lá eu sou o mais velho dos funcionários. Estou com 73 anos, eu estranho muito o negócio de ser o mais velho. Antes era o mais novo, agora sou o mais velho. Mas eu sei que lá tem um monte de jovens, né? A grande maioria são jovens, e aquilo é um ambiente bonito de trabalhar. Agora, essa coisa de terceira idade, melhor idade, etc e tal, coloca lá aquela palestrinha que eu coloquei, eu só vou colocar alguma coisa aqui, pelo menos primeiro slide. Quando a gente olha essa coisa hoje, por que o pessoal hoje está se preocupando com pessoas mais idosas? Quando eu cheguei, eu não me lembro exatamente quando foi, mas faz uns 10 anos mais ou menos, eu já tinha pago 40 e poucos anos de o INSS, que foi mudando, era INPS, e aquilo foi mudando ao longo do tempo, já estava pagando aquilo, estava enjoado de pagar, né? Pagar aí como várias categorias, né? Aí eu digo, eu acho que eu tenho direito de me aposentar. Na época a lei era com 35 anos de contribuição, tinha direito, eu já tinha passado dos 35 anos, mas não tinha chegado ainda, a lei estava mudando para os 65, não tinha mudado ainda, podia com 55 ou 60. Eu já tinha passado 60, eu digo, vou me aposentar,
porque o meu salário, hoje em dia eu sei que tem pastor mais rico, mas no nosso tempo era, né? Acho que o pastor sabe disso, era um salário que dava bem para viver, mas não dava para sobrar muito. E eu estava lá pensando, quando eu ficar agora perto de aposentar, depois de 60, a gente começa a pensar nessas coisas, como é que eu vou viver com o dinheiro da aposentadoria? Eu sabia que ainda ia reduzir mais. Aí eu pensei, como eu ainda estou com saúde, eu vou trabalhar e aquele dinheiro eu vou poupar, fazer uma poupança. Eu não sabia que o governo ia pegar 1/3 daquilo para ele. Pegou, mas eu guardei o resto. Guardei, né? E Deus me fez assim que eu continuasse a trabalhar. Eu achei que eu já ia estar parado essa hora, mas eu estou trabalhando. E por que a preocupação com os idosos no nosso mundo? Só deixa não precisa nem ir adiante, eu vou conversar sobre você. Por que o nosso mundo se preocupa com os idosos? Por que o pessoal, e não é só no Brasil, por que o pessoal se preocupa com a nossa turma? Por que será? E aí tem várias razões, e são as mesmas em tudo que é lugar. Uma das razões é que eles não sabem o que fazer com a gente. Quando eu fui me aposentar, o rapaz lá do INSS, que recebeu a documentação, ele disse que eu não devia me aposentar. Eu digo, mas eu não tenho direito, depois de quase 40 anos pagando, eu não tenho direito? Aí ele disse, não, mas hoje as pessoas vivem mais. Vocês já ouviram isso? Hoje as pessoas vivem mais? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que as pessoas vivem mais hoje? Depois eu vou mostrar um texto da Bíblia para vocês que é surpreendente. A Bíblia é um livro, olha, surpreendente. Esse negócio que hoje o ser humano vive mais, não está na Bíblia. Tá? Depois nós vamos olhar um pouquinho o Salmo 90. Aí eu disse para ele, mas quem é o ser humano que vive mais? Ah, não, o Senhor. Eu digo, eu vou viver mais? Você acha que você é Deus? Se não, então como é que você sabe que eu vou viver mais? A minha mãe teve 7 filhos. Dos 7, naquele tempo só vivia 2 ainda. E nenhum chegou nem aos 40 daqueles que morreram. Um chegou aos 50 e poucos. E nenhum está nos 65, eu disse quando eu falei para ela. Como é que o ser humano da minha família não é? Porque na minha família mais da metade já morreu. Não é verdade isso? Quem já perdeu irmão ao longo do caminho aí? Levanta o braço. Não é assim. A gente passou essa barreira, né? Mas não é que na família da gente todo mundo vive mais. Eu fiquei invocado. Por que eles não querem que a gente se aposente? Se a gente pagou, não é verdade? Isso é um problema. Agora eu vou contar uma outra história para vocês. Pela Sociedade Bíblica, eu fui um dia convidado para visitar a China. Na China se faz muita Bíblia para o mundo, mas só um lugar na China pode fazer Bíblia para a China, que é uma gráfica em Nanjing, Nanquim, antigamente falava Nanjing, que é uma parceria com as sociedades bíblicas e tem que pedir licença para o governo e faz entre 1,5 milhão até 3 milhões de Bíblia ano para distribuir para a China. Depois faz mais um tanto para exportar e vender para outros países do mundo. Aí eu fui conhecer aquilo, fui convidado a conhecer, eu tive a alegria de falar com a ministra de Assuntos Religiosos. Na época, aqui no Brasil, não tinha ministro de Assuntos Religiosos. Eu acho que ainda não tem, né, ministro de Assuntos Religiosos. Mas alguns governos de estado já estão colocando. Sei que Brasília tem, outros estados têm.
Alguns municípios colocam algum pastor, para quase um ministro de assuntos religiosos. Aí aquela ministra me serviu um jantar, aquelas coisas que a gente vê, né? Tipo encontro de índio, né? Você entrega um presentinho, eles te entregam um presentinho e você conversa. Eu sentado lá da ministra, eu perguntei: ministra, o que é ser ministra de assuntos religiosos aqui na China? Aí ela me disse: olha, aqui tem várias religiões grandes, cristianismo, como o senhor, é uma das religiões, mas tem budista, tem islamismo, tem outras formas de religião, e algumas são mais violentas que os cristãos, ela disse. Os budistas, aqueles monges budistas que parecem tão calminhos, eles são bem violentos às vezes. Então a gente tem que manter a paz aqui no nosso país. Digo, tá bom. Então você cuida disso. Ela não era cristã. Ela nem religiosa não era ministra dos assuntos religiosos. Aí eu disse: e o que vocês aqui, um país tão grande, tanto progresso, tem mais progresso que muito país do mundo, o que vocês aprenderam? Ela disse: nós cometemos um erro no passado. Digo, é mesmo? Qual é o erro? A gente forçou a família chinesa a ter só um filho. Lembra dessa história de ter um filho só o chinês? A gente empurrou isso goela abaixo, porque a tradição nossa, a cultura de chinês, era ter mais de um filho, e os filhos cuidavam do pai e da mãe quando eles ficavam velhos. Mas a gente não deixou ter mais de um filho, só podia ter um. E aí, um casal aqui, tá? Um filho, outro casal aqui, um filho. Rapaz e a moça, eles casam. Quantos velhos eles têm que cuidar? Os dois têm que cuidar 4. E se eles tiverem um filho, mais um filho. Dá para 2 cuidar de 5 e só os 2 trabalham? É pesado, não é? Ela disse: isso foi um erro que a gente fez. Isso não funciona na prática. Aí eu disse: olha que bonito ela reconhecer isso, né? Aí eu fiquei pensando aqui no nosso país, né? Aqui nós nunca tivemos essa lei de ter um filho só, né? E os nossos filhos aí, os nossos filhos que estão casados, a opção deles é por quantos? É isso? Um cachorrinho, 2 cachorrinhos. Estão vendo como a moda pega? Ninguém obrigou nada. E aí o que aconteceu com os chineses está acontecendo aqui. Porque aquele dinheiro que nós pagamos de INSS, aquele eles gastaram, o governo gastou, todos os governos fizeram o mesmo. E aí eles dizem: mas vai entrar gente nova pagando, a gente pega o dinheiro deles e paga os velhos. Só que não tem mais aquela massa de gente trabalhando para trabalhar, e o número de velhos cresce no mundo inteiro. Estão vendo? E aí começa uma preocupação. Que tanto de velho tem? Hoje o pessoal está ficando muito velho. O problema não é que mais gente está ficando velho, o problema é que os novos estão tendo menos filhos. Porque morrer, sempre estão morrendo uns de 30, de 50, né, e etc e tal. Agora, os que sobreviveram, que somos nós aqui, a nossa turma, vai viver de quê? E aí eles ficam dizendo: mas a Organização Mundial da Saúde, ela começou uma discussão há pouco tempo atrás, que quem devia dizer que o cara está ficando velho é o médico. Porque o velho é quem está doente, então velhice é doença.
E aí uma outra turma reagiu, não, velhice não é doença. Vocês estão percebendo como o negócio entra para dentro da sociedade? Agora, o velho precisa de remédio. Quem não toma remédio? Não vejo nenhum, porque eu também tomo. Velho toma remédio, não toma remédio, né? E aí precisa pagar. E ele precisa ir no médico, e aí o tratamento é caro, e quem paga o tratamento, etc. e tal. E aí começam as dificuldades. E as estatísticas, às vezes, são contra. Tem um certo número, porque a gente fica velho, não é só em alguns cai o cabelo, né? Mas só em alguns, senhores, são a cabeleira bonita, né, pastor? Mas outros cai o cabelo. Mas em todos a musculatura fica mais frouxa. E alguns fica tão frouxa que ele não consegue mais segurar o xixi. Não é verdade? E aí a estatística mostra, e aí ele fica com vergonha até de dizer que está com problema. Mas não é todos, é alguns. Mas isso começa a acontecer, problemas de saúde, ou de demência, Alzheimer, e todas aquelas lá. Eu tenho um irmão, meu sobrenome, que o pastor achou interessante, ele disse, eu não estou com Alzheimer, eu estou com Alzheimer. Fez uma brincadeira com o meu sobrenome, né? Com o nosso sobrenome. Então, tudo isso são problemas que vêm atingindo a sociedade. Velho pode viver com jovem? Ou devia ir todo mundo para o asilo? Ou deveriam viver juntos? E aí o problema das idades. Velho tem alguma coisa para fazer na sociedade ou ele está só marcando hora esperando para morrer? Parece absurdo dizer isso, mas às vezes o pessoal pensa. Diz, eu já fiz o que eu tinha que fazer, o que eu estou fazendo por aí? Eu sou pastor também, eu conversei com muito velho na vida. E aí a gente fica pensando, como a Bíblia fala sobre tudo isso? E como a gente já está tarde da noite, eu queria agora, quem tem Bíblia aí? Todo mundo tem Bíblia ou celular? Então liga a Bíblia. Tá, liga a Bíblia. Liga a Bíblia no Salmo 90. E quem ainda é do tempo que trazia a Bíblia no papel, abre a Bíblia. Salmo 90. Aqui diz que esse salmo foi escrito oração de Moisés. Oração de Moisés. Vocês lembram do Moisés? Moisés atribuiu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 primeiros livros é atribuído a Moisés, tá? Moisés é o grande profeta. O profeta que, quando Jesus veio, reconheceram que era o profeta que Moisés tinha prometido. Era Jesus, o grande profeta, o que haveria de vir. Então, esse Moisés, lá do Egito, do faraó, ninguém ia saber quem é o faraó se não tivesse na Bíblia. Quando é que foi escrito? Faz 2000 anos que o Novo Testamento, mais ou menos, né, foi escrito. Moisés, pelo menos mais uns 3.500 anos para trás. Não, juntos os dois, 3.000 anos. Então, o cara que escreveu isso há mais de 3.000 anos, ok? Não é escrito hoje. O que ele diz lá no Salmo 90? Abram lá, eu vou lendo daqui e vocês acompanham de lá. O Salmo é interessante, no celular às vezes a gente não nota, tem uns parágrafos assim, os versículos 1 e 2, aí tem um espaço maior entre os versículos, depois o 3 ao 6 é um espaço maior, e cada versículo ele tem assim uma repetição de ideias. Ele começa dizendo, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração.
aqui apareceu um negócio assim. Tu tens sido inabalável. Tem a ideia do refúgio lá no inabalável. Aquela oração do Salmo, do 2 Samuel 22, fala no refúgio. E diz assim, Deus é refúgio de geração em geração. Nós somos uma geração. E a geração anterior tinha refúgio em quem? Em Deus. E a geração anterior em quem? Em Deus. Então, Deus é o refúgio de todos nós. Ele é o refúgio de vocês, é o meu refúgio. De geração em geração, antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem. Eu quando venho aqui para Caxambu, não é a primeira vez que eu venho para cá, eu fico impressionado com as montanhas. E a gente sobe montanha, desce montanha, e sobe, e vê um córrego lá embaixo, aí passa uma ponte, sobe de novo e baixa de novo. Isso tudo Deus fez. Quando os índios chegaram aqui, porque os índios também não nasceram aqui, aquela história da Bíblia é verdade que nós aprendemos. É provado pela genética, eles vão para trás, vão chegar num ser humano, no primeiro ser humano. E antes de haver o tempo, e antes de haver o espaço, porque nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, e aí ele diz, de eternidade a eternidade, quem é Deus? Deus é Deus. Olha que coisa bonita que ele começa. Geração em geração é refúgio, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Aí vem os versículos um pouco duros conosco. E aí mostra que Deus nos conhece. Deus sabe quem eu sou. Diz assim, tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na corrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim é Deus. Ele é Senhor. Para Ele parece que tudo, o tempo é pouca coisa. Porque antes era a eternidade e o espaço é pouca coisa. Lá em Jó ele explica que ele fez com as palmas das mãos dele, medindo o universo, e a gente acha que é muito grande o mundo, e para Deus, que é Deus, é quase nada. E o que é o ser humano? O que somos nós? Eu acho que a maioria de vocês já andou de avião, ou uma boa parte de vocês. Cada vez que eu ando de avião, eu gosto de sentar na janelinha. Tá? Eu gosto de sentar na janelinha. E os caras dizem, quando chega em 3.000 metros, o piloto avisa, né? É 10.000 pés. Chegou 10.000 pés. Eu olho pela janelinha, daquela altura, 3 quilômetros, de cima para baixo, não dá para enxergar um ser humano. Se tem uma estrada, você vê os carros, mas você não vê mais ser humano. E aí a gente vê quão pequeno a gente é. Quão pequeno a gente é. Daquela alturinha, e o avião normalmente, esses aviões grandes andam a 10.000 metros. A 3.000 metros já não se vê as pessoas. Deus diz isso aqui. Pois todos os nossos dias passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os nossos anos acabam como um breve pensamento. Parece que foi ontem, né? A gente olha assim para os tempos da juventude, olha para o tempo que eu conheci a minha namorada, que está aí minha esposa
há 50 anos, parece que voou o tempo, não parece que voou o tempo? A vida da gente passa ligeiro. Eu estou trabalhando na Sociedade Bíblica, esses dias eu comecei a olhar para trás, eu já não comecei cedo, mas já estou lá uns 40 anos, ou mais, 26, não, estou quase 40 anos. 40 anos no mesmo emprego. Que coisa de doido, meu. E parece que foi ontem. Eu acho que muitos de nós sentem isso que ele diz aí, parece o dia que passou. Vamos pular um pouquinho. Aí no versículo 11, vamos lá para o 11, aí ele diz assim: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. E aqui ele começa a mudar o tom com Deus. Ele diz: olha Deus, eu não consigo, né? Ele sente indigno diante de Deus, e aí ele diz: Deus, tem compaixão. E aí ele fecha o salmo no versículo, aliás, eu tenho que ler o 10, versículo 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós vamos. Quantos anos ele diz que o ser humano vive? E se tem vigor? É hoje que se vive mais, então? Isso foi dito há 3.000 anos, gente. 3 milênios atrás. E o pessoal diz: hoje, graças à ciência, o que acontece? Nós vivemos 70, 80 anos. Não é uma surpresa achar um versículo assim? Uma palavra tão antiga, escrita por Moisés, e é de Moisés mesmo. Não tem dúvida que é de Moisés. Vocês já tinham pensado nisso? Aí o cara vem dizer: hoje se vive mais. Se vive tanto quanto se vivia há 3.000 anos atrás. E a palavra de Deus permanece para quando? Estão convencidos agora que a palavra de Deus permanece para sempre? Dá para confiar numa palavra assim? Claro que dá. Claro que dá. E esse é o ponto que eu queria chegar com vocês hoje à noite. Quando a gente pensa na nossa vida, vamos buscar um lugar que tem segurança. Não pensem em lugar inseguro em pensar a vida. Faz uns poucos meses atrás, lá na Sociedade Bíblica em Barueri, São Paulo, dia 7, chegou, me avisaram, veio um senhor aqui da Holanda, queria falar comigo. Ele me disse me disseram de onde é, pediu para falar. Veio ele e o filho dele. O senhor era um médico, 65 anos mais ou menos, aposentado já. E o filho dele, um jovem aí pelos 25 a 30 anos. E aí vieram os dois, eu digo: e o que vocês vieram fazer aqui? Da Holanda, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o que vocês querem? Aí nós ouvimos falar lá na Holanda que a Sociedade Bíblica do Brasil distribui muita Bíblia. Digo: é verdade. Quem é do diretório possivelmente sabe. A gente faz lá em São Paulo uma Bíblia completa a cada 3 segundos. 3 segundos. Sai uma carreta carregada no mínimo com 20.000 Bíblias por dia. Depende do tamanho da Bíblia. A Bíblia maior, uma Bíblia pequenininha, faz uma variação, mas a média é essa. Eu que trabalho lá há tanto tempo, eu tenho dificuldade de entender para onde vai tanta Bíblia. E vai, não é estocado. E aí esse holandês me chega e eu ouvi falar nisso lá na Holanda. E nós queremos aprender com vocês a distribuir mais Bíblia. Aí eu perguntei: você é da Sociedade Bíblica? Não, não sou. Eu quero levar a Bíblia para a África e tal.
Aí eu disse, eu conheço um lugar bom para o senhor trabalhar, que precisa muita Bíblia. O lugar que hoje no mundo menos Bíblia se distribui. Vocês sabem onde é? Vocês sabem? Europa. Europa é o lugar que menos Bíblia se distribui. E um europeu na minha frente, querendo distribuir Bíblia. Digo, tem que distribuir mais na Europa. Aí ele começou a me dar a explicação, sabe como é que é? Porque eu sei também, os missionários de lá vieram para cá, inclusive, trazer a Bíblia. Né? E ele começou a me dar umas explicações, e aí o filho dele, o rapaz, ficou indignado com o pai. Ele ficou indignado com o pai e disse assim, pai, não é isso não, pai. E eu fiquei olhando, o que vai dar aí? E aí o filho disse para o pai, pai, vocês não contaram muito sobre a Bíblia para nós. Vocês disseram que a gente tem que se virar, que a gente tem que aprender, vai chegar a hora que nós vamos descobrir. E nós fomos ensinados, nos últimos 200 anos, de um monte de ideologia, de um monte de teoria, que diziam que era o progresso da humanidade, que assim as coisas iam para frente. E só deu confusão. Não está resolvendo o problema do ser humano em lugar nenhum, que é aquilo que nos ensinaram. E aí aquele pai disse para o filho, é verdade. E o filho disse, nós jovens estamos redescobrindo a Bíblia. E ali tem coisa que nos ajuda. Porque aquilo é verdade já durante séculos. E nós estamos agora descobrindo isso. E nós queremos estudar mais a Bíblia. Eu fiquei pasmo, honestamente. Eu fiquei pasmo de um pai e um filho querendo a Bíblia, os dois cristãos, como essas duas coisas estavam aparecendo ali na minha frente. E aí eu pensei, como é bom que os velhos se sentam com os jovens. Como é bom que as crianças, os jovens, os de meia idade, os velhos, redescubram o que é o ser humano. Como nós precisamos disso. Porque o ser humano é o mesmo desde o começo da Bíblia até o fim. E Moisés nos deu uma lição que hoje o pessoal acha que descobriu, que hoje vive mais. Ele disse isso há 3.000 anos atrás. E aí termina o Salmo, dizendo, versículo 11, alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos nós suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha como termina bonito esse salmo. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E eu acho que para nós, que estamos num congresso aqui de terceira idade, que uns chamam de melhor idade, outros chamam de idosos, de velhos, tudo isso é secundário. Nós que já vivemos uma boa parte da nossa vida e aqui estamos, o que a gente pede ao Senhor Deus? Confirma sobre nós. Obrigado. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, porque as nossas obras não terminaram ainda. Nós ainda temos o que fazer aqui nesse mundo, e é isso que Deus está nos dizendo hoje. Ainda temos coisa para fazer, porque se nós não tivéssemos nada para fazer, Deus já teria nos levado.
uma noite, eu cuidei do meu sogro e de minha sogra, nós lá em casa fizemos isso, porque eles já estavam velhinhos. E eu lembro levando o meu sogro de noite para ele fazer hemodiálise. E aí, ele era um querido para mim, aprendi muito com ele. Aí ele disse: Erni, o que Deus ainda quer comigo? Eu já estou velho, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já não consigo fazer nada, eu só atrapalho. Por que Deus não me leva? Aí eu disse para ele, naqueles momentos que a gente nem sabe o que dizer, eu disse para ele: vô, eu não sei se Deus quer contigo, ou se Deus não te deixa ao lado de mim e da minha família, porque Deus quer alguma coisa comigo, porque Deus quer alguma coisa com a minha esposa, que é tua filha, com os meus filhos, que são teus netos, com a tua esposa, que está aí junto também conosco. Não sei o que Deus quer, mas uma coisa eu sei: o fato de a gente ter você aqui conosco. Quanta coisa eu já aprendi por causa disso. A tua vida é muito útil para mim. Mesmo que você sinta que não faz nada, a tua vida é muito importante para mim, porque ela me ajuda a aprender muita coisa que de outra forma eu teria dificuldade de entender. É isso que o Salmo 90 nos ensina. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Deus está nos ajudando e nós temos alguma coisa a fazer. E quando a gente olha para Jesus, o Filho do Pai eterno, o Filho de Deus que é coeterno com o Pai, mas que assumiu a forma humana para cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir, para morrer pelos nossos pecados, e que ressuscitou para a nossa salvação. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a esperança que Deus nos trouxe através do seu Filho. E aí nós estamos. E aí a nossa vida passa a fazer sentido. É isso que eu queria transmitir hoje à noite para vocês. Amanhã e depois da manhã, nós vamos olhar um pouquinho mais textos da Bíblia. Vamos ver o que Deus diz sobre a velhice. Entendeu? Pegar os textos, os principais textos. O que Ele diz sobre pessoas da nossa idade. Depois vamos pegar exemplos de velhos da Bíblia. Tem muito exemplo bonito. E vamos nos alegrar, sabendo que Deus tem uma palavra boa para nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor,
misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Então estamos terminando o culto desta noite. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao Dom Pedro II, não é Dom Pedro II, é o irmão Alencar. Eu me confundi, Alencar. Eu pensei logo que era o nosso imperador, mas é o Alencar. Vou convidá-lo para que venha até aqui. O Alencar é um jovem maranhense, 92 ou 93, Alencar? 94 anos. Esse jovem que não perde um congresso, ele e a Fausita, que também, Fausita não chegou aos 70 ainda, né, Fausita? Alencar é um idoso, mas a Fausita é uma menina. Então, nós vamos orar, o Alencar vai nos conduzir a Deus nessa oração. Olha a disposição, vai subir, vai vir até aqui, sem ajuda de ninguém. Isso aqui é vitalidade. Você andou com Sarney? Não, né? Sarney comemorou 96 agora, também está inteiro. Muito bem, e depois da oração, então, estaremos nos despedindo. Uma boa noite para todos, um bom descanso, um bom repouso, e amanhã a gente prossegue com a programação e as atividades do Congresso. Vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus pelo dia de hoje. Senhor, nosso Deus e paz, nós queremos, Senhor, primeiro agradecer a salvação que temos pelo sacrifício redentor do Teu Filho, que sofreu na cruz, ressuscitou e assim pode e nos salva. Senhor Deus, nós também queremos Te agradecer pela vida em si mesma que Tu tens nos dado, a oportunidade de falar do Teu nome. Às vezes tropeçamos e não falamos, mas Te pedimos perdão, pedimos que Tu entendas e Tu entendes, Senhor, as fraquezas humanas, mas os fracassos nossos não impedem que o Teu trabalho seja desenvolvido como temos visto aqui. O trabalho realizado pelo nosso pastor aqui é de uma imensa
qualificação. Todos os anos estamos aqui, Senhor, ouvindo uma mensagem salvadora. Não vemos qualquer desvio da Tua palavra, e isso tem sido, Senhor, para nós um conforto, sabendo que estamos sendo alimentados conforme Tu desejas que sejamos. Senhor, nosso Deus, te pedimos hoje, Senhor, na situação tão difícil que encontra o nosso país, que nós nos esforcemos para que esta situação tão terrível não continue. Somente pela oração, somente pelo Teu amor, somente, Senhor, pelo Teu querer, as coisas podem modificar. E sabemos que o crente vai mais longe de joelhos. Por isso, pedimos aos irmãos que não se cansem de pedir pela nossa pátria, pedir pelas igrejas nossas em todos os lugares, Senhor, que elas sejam cada vez mais vivas e progressistas na Tua palavra. Senhor nosso Deus, despede-nos hoje e amanhã, Senhor, um novo dia, nova disposição e novo trabalho, e tudo, Senhor, sob a Tua graça e orientação. Em nome de Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite a todos. Deus a todos abençoe.